Um atentado que mudou a política e, podemos dizer, toda a conjuntura mundial. Várias guerras ocorreram em consequência dos ataques. Em retaliação, os Estados Unidos lançaram a guerra ao terror, invadiram o Afeganistão e também o Iraque. Guerras que fizeram milhares de vítimas e causaram sofrimento a muitas famílias, inclusive de brasileiros. É o que mostra a nossa correspondente Heloísa Vilela. A bandeira sobre o caixão é americana. Mas o soldado morto no Afeganistão é brasileiro da Paraíba. Rafael é o filho do meio de Carmen Posch. Contida, ela tocou o caixão de leve. Rafael foi recebido em Salt Lake City, no estado de Utah, com a reverência silenciosa dedicada aos heróis vitimados em combate. Ele morreu no mês passado, uma semana antes de completar 22 anos. Agora eu fico pensando que ele está numa viagem longe. Eu fico pensando dessa maneira, para não sofrer tanto. I used to date a beauty queen. Now I love my M16. Jacob George canta para contar o que viu no Afeganistão. Ele tinha 19 anos quando a guerra começou. Fez parte dos primeiros batalhões que derrubaram o regime dos talibãs, acusado de dar refúgio aos terroristas da Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Passado, o irmão de Jacob entrou para o exército e foi chamado para a guerra, mas decidiu se recusar a ir. Eles mudaram de rumo. Agora percorrem o país de bicicleta no chamado passeio até que as guerras acabem. Tive que questionar a violência em geral e me perguntar se ela pode ser solução para alguma coisa, diz Jacob. A guerra foi a resposta dos Estados Unidos aos atentados de 2001. O ataque destruiu 1/3 do edifício do Pentágono em Washington. Quatro pessoas morreram aqui. O Pentágono não é apenas sede do Comando Militar americano, ele é também o símbolo do poder bélico da superpotência. Por isso mesmo, eu me lembro como se fosse ontem. Pelo rádio do carro, em Nova York, eu ouvi as Torres Gêmeas desabando. Em seguida, a notícia de que o Pentágono também tinha sido atingido. A sensação para mim naquele momento foi de que podia vir por aí a Terceira Guerra Mundial. Podia ser o fim do planeta. Mas os ataques não foram exatamente uma declaração de guerra, e sim um protesto assassino contra a presença militar americana no Oriente Médio. No mês seguinte, a guerra começou no Afeganistão. A operação tinha 2 objetivos: derrubar os talibãs e destruir a rede Al-Qaeda. 2 anos depois do Afeganistão, o Iraque. O governo americano dizia que Saddam Hussein fabricava armas de destruição em massa, mas as armas nunca foram encontradas. 1 ano depois da invasão, o então presidente George Bush teve coragem de brincar. Mostrou fotos dele mesmo procurando algo na Casa Branca e dizia: será que as armas de destruição em massa estão aqui? No mesmo ano, fotos de sessões de tortura na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, chocaram o mundo. A prática virou rotina. Em 10 anos de guerra, as denúncias de abusos e desrespeito a leis e convenções internacionais se multiplicaram. O site Wikileaks mostrou pela primeira vez um helicóptero americano matando civis no Iraque. Também
foram denunciados os soldados do time de matadores. Eram 12 no Afeganistão que saíam para matar civis por esporte. E ainda colecionavam partes do corpo das vítimas. Além do Iraque e do Afeganistão, hoje os Estados Unidos têm grupos armados secretos ativos em mais de 20 países. Esse prédio aqui, diante do Pentágono, é a sede do Comando Conjunto de Operações Especiais. É a única parte visível de uma força super secreta que não dá satisfações ao Congresso nem à sociedade em geral. Atende diretamente o presidente da República e o secretário de Defesa e tem ordens para caçar e matar os chamados inimigos. Foi um grupo deste destacamento secreto que entrou às escondidas no Paquistão e matou Osama Bin Laden. Eles reúnem a elite da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Eram menos de 20 mil na década passada. Hoje, são mais de 60 mil homens e mulheres. Eles têm as melhores armas, como os drones, aviões não tripulados guiados por satélite. Acionados remotamente, eles lançam mísseis em alvos determinados pelo serviço de inteligência, como um videogame. Os autores desse livro, recém-lançado aqui nos Estados Unidos, conversaram com comandantes das operações especiais. E eles garantem que o índice de acerto nos ataques com drones é de 50%. Isso quer dizer que na outra metade dos casos, eles matam inocentes, ou porque erram o alvo, ou então porque têm informações equivocadas a respeito do local a ser atingido. Para grupos de direitos humanos, isso é crime. Entre militares e civis, estima-se que mais de 900 mil pessoas morreram nas guerras do Afeganistão e do Iraque. É como se nos últimos 10 anos, os ataques de 11 de setembro tivessem se repetido mais de 300 vezes. E agora, Heloísa Vilar está conosco ao vivo, diretamente de Washington, para conversar um pouco mais conosco. Boa noite, Heloísa. Eu queria inicialmente perguntar a você, que avaliação você faz da política externa dos Estados Unidos, antes e depois desse atentado que agora estão sendo assinalados nos seus 10 anos? Olha, Heródoto, boa noite. Eu acho que a gente pode falar, talvez, numa mudança de foco, mas não de filosofia. Por exemplo, a guerra no Iraque e no Afeganistão. O que o presidente Obama fez de diferente? Ele reduziu o contingente militar no Iraque e aumentou o contingente militar no Afeganistão. Então, isso configura uma diferença numérica. Na questão central nessa região que gera muito conflito, Israel e Palestina. O governo americano segue com a mesmíssima posição de total apoio a Israel, fazendo vista grossa à expansão dos assentamentos israelenses em território palestino. Isso a gente sabe que é fonte de muito problema. Irã, a mesma coisa, a campanha contra o Irã continua. Você lembra que o governo brasileiro fez um acordo junto com a Turquia para substituir o material, o urânio enriquecido do Irã. E na última hora o acordo tinha todas as exigências da Casa Branca, mas o governo americano, Barack Obama, desprezou o acordo e pediu mais sanções contra o Irã. Então, acho que o que a gente vê é uma diferença, talvez, de foco, mas não de filosofia. Elô, na reportagem que você nos mostrou agora há pouco, né, que foi aquela retaliação dos Estados Unidos, a gente viu pessoas sendo torturadas, pessoas sendo perseguidas pelo Exército. O que significa isso? Significa que os direitos fundamentais, os direitos da pessoa humana nos Estados Unidos ficaram mais comprimidos por causa dessa guerra contra o terror?
Ah, não há a menor dúvida, não só os direitos dos chamados inimigos, mas dos chamados, como é que a gente pode falar isso? As pessoas que acabam pagando por isso porque estão num território de guerra, os direitos civis aqui dentro, porque hoje em dia a gente sabe que todo mundo é vigiado, todo mundo é escutado, as contas de e-mail na internet são monitoradas. Então, os direitos civis e o respeito às convenções internacionais foi desprezado. A tortura, o vice-presidente, o ex-vice-presidente Dick Cheney escreveu um livro e está saindo pelo país afora defendendo a tortura como forma de conseguir informações importantes. A gente sabe que houve tortura no Iraque, a gente viu aí o caso famoso de Abu Ghraib, mas aqui em Guantánamo também houve tortura. Então, são vários direitos que estão sendo desrespeitados. E claro que guerra, nunca existe assim uma história bonita de guerra, né, Heródoto? A guerra é uma coisa horrorosa mesmo. E o que a gente vê é que assim, os horrores dessa guerra, na sua grande maioria, são abafados. Mas estão aí, e o site Wikileaks não deixa passar, né? Elô, mesmo com a morte do Bin Laden, e parece que houve um enfraquecimento bastante significativo da organização terrorista chamada Al-Qaeda, ainda assim, você acha que esse temor que a gente tem reparado através das informações que você tem nos dado, tem vindo de Nova York, ele é real ou é uma paranoia geral do país porque vai se comemorar 10 anos desses atentados que você mostrou agora há pouco? Olha, Heródoto, é muito difícil a gente medir que parte disso é paranoia, que parte disso é fabricação. Né? Se você entrar no site da Associação de Fabricantes de Armamentos desse país, eles estão fazendo uma campanha enorme para que não haja corte nos gastos militares, né? Para eles é o meio de vida. E existe, claro, a gente sabe que essas guerras, mais do que nada, provocaram um aumento do ódio aos Estados Unidos como não existia. Por exemplo, no Iraque. O Iraque nunca teve célula da Al-Qaeda. Era um país que não tinha nenhuma relação com a Al-Qaeda. E hoje em dia, depois da invasão, existem vários grupos organizados lutando contra a presença americana. No Afeganistão, no Paquistão, né? O ódio contra o americano está fazendo com que a população se torne cada vez mais simpática ao Talibã, por exemplo. Então, as guerras têm esse efeito contraditório e que torna a situação dos Estados Unidos no mundo, me parece, ainda mais delicada. Elô, eu vi você também comentando agora há pouco na reportagem uma coisa que eu nunca tinha visto alguém falar antes. Você ficou sabendo pelo rádio do seu carro, não é isso? Foi pelo rádio do táxi que eu tomei para ir para o trabalho. Na verdade, eu fui avisada por telefone de que alguma coisa estava acontecendo e que eu tinha que voltar correndo para trabalhar, porque eu estava de licença maternidade. Meu filho mais novo ainda ia completar 3 meses. Então, eu passei a mão nele, saí correndo para o trabalho e ouvi o desabamento das torres dentro do táxi e depois a notícia de que o Pentágono tinha sido atingido também. Então, eu queria perguntar a você qual é a impressão que ficou de você desses 10 anos, porque, como você disse na reportagem, você imaginou que tivesse começado uma guerra de uma potência estrangeira que estivesse atacando os Estados Unidos. Porque, veja, derrubar o World Trade Center, atacar o Pentágono, quer dizer, atacar o Pentágono é como se você xingasse... Não, para mim... Não é isso? Exatamente. Para mim, o definitivo ali naquele momento foi atacar o Pentágono. Para mim, aquilo era uma declaração de guerra. Mas não era exatamente uma declaração de guerra, né, Heródoto? E as pessoas que estudam a Al-Qaeda, se dedicaram a entender quem era o Bin Laden, dizem que ele sempre planejou arrastar os Estados Unidos para guerras pequenas e caras, para dessa maneira quebrar, falir o país. E aí, depois de 10 anos, com essa crise toda, como não se via aqui desde a crise dos anos 30, depois do crash de 29, a gente até começa a se perguntar quem é que está ganhando essa guerra. Quer dizer, quem é que, no fim das contas, atingiu os objetivos? Ele já morreu, mas o país está numa situação péssima, né? Você atribui essa situação péssima aos excessivos gastos militares que essas guerras provocaram e começaram no governo Bush e estão sendo pagas agora pelo governo do Barack Obama?
Olha, são duas coisas que se somaram. Eu estava lendo agora, coisa de 15 minutos, um artigo daquele economista Nobel, o Joseph Stiglitz, onde ele diz exatamente isso. A soma dos gastos militares, que são absurdos, você bota aí muito mais de 3 trilhões de dólares, com os cortes de impostos promovidos durante o governo Bush, ou seja, gasta mais e arrecada menos, levou o país a essa crise. E os gastos ainda vão aumentar muito. Eu separei até um número aqui para você, olha. Ele diz que os Estados Unidos ainda vão gastar entre 600 e 800 bilhões de dólares nos próximos anos, só para cuidar dos mutilados, dos feridos, não é? Dessas duas guerras. Elô, muito obrigado aqui pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado. De nada. Ok, nós vamos então ao vivo ainda, nós vamos de Washington para Nova York. Em Nova York está aqui o nosso companheiro Osmar Freitas Júnior. Osmar, boa noite. Nós gostaríamos também de um depoimento seu aí em Nova York, né, no dia do ataque. E nos últimos 10 anos que você acompanhou de perto as transformações da sociedade norte-americana. Então, minha pergunta pontual a você é o seguinte, né? O que é que aconteceu com os estrangeiros que escolheram os Estados Unidos como o seu segundo país, a sua segunda pátria? Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. Bem, o que aconteceu é um exemplo que eu tenho muito para mim, porque eu, 2 anos depois do 11 de setembro, fui preso numa estrada de Massachusetts, simplesmente porque me pareço com árabe. Eu não tenho nada a ver com árabe, mas eu pareço com árabe. Fui jogado numa prisão de segurança máxima, tive que esperar durante a noite toda e até o dia seguinte, mas felizmente nesse país ainda existe o Estado de Direito. Então o juiz, quando eu compareci à corte, o juiz realmente ficou muito bravo com o patrulheiro que me prendeu, não havia motivos para me prender e violou algumas emendas constitucionais que fazem parte das emendas de direitos civis dos cidadãos americanos. Eu, por exemplo, sou cidadão americano e, embora tenha nascido no Brasil, eu tenho todos os direitos de garantias constitucionais que qualquer outro cidadão tem. Mas, olha, esse já te dá um exemplo de como alguns estrangeiros são tratados. Agora, Osmar, eu queria repetir a pergunta a você que eu fiz agora há pouquinho para a Elô, que está em Washington. Existe realmente um medo material de que possa acontecer alguma coisa até o próximo domingo, que é o dia do aniversário? Ou é uma paranoia geral, as pessoas estão preocupadas sem alguma razão prática, alguma coisa palpável? Olha, existe realmente essa paranoia, mas a angústia e o terror é também bastante palpável, é bastante real. Não se esqueça que o Departamento de Contra-Terrorismo de Nova York já conseguiu impedir pelo menos 13 atentados contra a cidade. Um deles, na Times Square, em plena luz do dia, que foi interrompido porque um vendedor de camiseta, um camelô, viu que saiu uma fumaça dentro de um carro que foi estacionado, por incrível que pareça, em Times Square, que não tem nenhum lugar para estacionar. E a partir daí um cavalariano chegou, quebrou os vidros, apagou um pavio, porque era um instrumento muito rudimentar para explodir. Mas se tentaram daquela vez, podem tentar outra vez. E eles só precisam acertar uma vez. Se acertarem essa vez, eles já estão bem. Então, o medo é real e existe também, claro, a paranoia, porque paranoia, depois do que aconteceu no 11 de setembro, é até justificável, né? Osmar, boa noite. Realmente o medo é tão real que o prefeito de Nova York já assumiu que há essa possibilidade de uma nova tentativa de uma ameaça real, né? Inclusive a segurança aí em Nova York já foi reforçada para a celebração dos 10 anos dos atentados de 11 de setembro, né? Thalita, é verdade isso daí. Agora, nos Estados Unidos, eles têm a segurança de que vai acontecer alguma coisa. Existe também a possibilidade de ataques em Washington.
Aqui em Nova York, o que existe é o seguinte, são 34 mil soldados da polícia, 1.500 do contra-terrorismo, existe mais uma pequena marinha capaz de detectar submarinos que possam atacar através dos rios e estão todos de prontidão. O prefeito ordenou que ficassem as pessoas 4 horas a mais no serviço, inclusive os soldados da reserva que são da Guarda Nacional, que são 4 mil soldados. Para você ter uma ideia, existem 400 cães farejadores que estão agora na cidade. Essas medidas foram tomadas depois do alerta que as autoridades deram sobre possíveis ataques em Washington e em Nova York. Tá certo. Osmar, muito obrigado pela sua gentileza e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado vocês.